Muito bem, nessa série de vídeos eu vou mostrar como que você pode revisar uma pinça de freio e trocar o reparo. Essa, por sorte, é uma pinça de freio de um Fusca. Do Fusca do Thiago, aquele que emprestou o Fusquinha branco para a gente fazer a equalização do carburador. Então agora ele teve um problema no sangrador de uma das pinças, acabou comprando uma outra pinça usada no desmanche, e eu vou revisar tanto a pinça do desmanche como a original do carro dele. Essa daqui que eu já revisei é a original do carro dele, tá bom? Então a outra que eu vou fazer o serviço e que vocês vão verificar é a pinça que ele comprou usada, tá legal? Então, antes de considerar a desmontagem de uma pinça, e o procedimento que eu vou mostrar aqui, ele vai valer para praticamente qualquer pinça de freio, a primeira coisa que você vai procurar é um kit de reparo da pinça que você tiver pretendendo desmontar. Então a primeira coisa que ele fez, ele foi atrás do reparo, conseguiu comprar um jogo de reparos, tá bom? Essa daqui eu já fiz para mostrar para vocês qual vai ser o resultado final, tá bom? E agora no próximo vídeo e na sequência a gente vai mostrar a desmontagem e todos os procedimentos que são necessários, tá bom? Um comparativo entre essa pinça, que tem dois pistões, ela tem um pistão aqui e um pistão aqui, tá bom? Eu vou virar a pinça um pouquinho, a Bianca vai ficar parada. Aqui vem o flexível de freio, por onde chega o fluido pressurizado. A pinça fica montada nessa posição, na ponta de eixo. O disco passa aqui no meio. E aqui está o sangrador. O sangrador sempre fica no ponto mais alto da pinça, tá legal? Sempre fica no ponto mais alto da pinça, porque se ele tivesse ao contrário, por exemplo, numa posição assim, as bolhas de ar que tivesse aqui não sairiam jamais. Então, como o ar tende a ficar na parte de cima, o sangrador sempre fica na parte de cima, tá legal? Então essa é a pinça do lado esquerdo do carro, que eu já fiz ontem, tá legal? Dois pistões, tá bom? Qual que é o desafio principal e provavelmente a parte mais importante dessa série de vídeos? É o que eu vou falar nesse primeiro momento do que o que eu vou mostrar depois. O desafio principal vai ser você remover os dois pistões do corpo da pinça. Por quê? Porque não existe uma forma efetiva de você puxar os dois pistões, tá legal? Então eu vou fazer uma coisa aqui, você vem daqui um pouquinho. Isso, tá aparecendo bem? Então tá legal. Imaginem que essa ferramenta que eu coloquei aqui seja o disco de freio. Deixa eu virar um pouquinho assim. Isso. Imagina que essa ferramenta seja o disco de freio. Então vai ficar uma pastilha aqui, outra pastilha aqui. Esse pistão vai empurrar essa pastilha e esse daqui vai empurrar essa pastilha. Tá legal? Quais são os problemas que podem levar você a precisar desmontar uma pinça? Vazamento de fluido, tá? Você perceber que a pinça, depois de você ter feito todo o procedimento de troca de fluido, de troca de flexíveis, o carro ainda está tendendo a puxar para um lado, tá? E externamente você não observou nada de anormal. O que pode estar acontecendo? Um dos pistões pode ter travado na posição, tá legal? Então, a primeira coisa que você tem que considerar antes de começar a desmontagem, da forma que já foi feita aqui, seria o seguinte: como que eu vou deslocar os dois pistões, no caso da pinça do Fusca, o mais para fora possível, para que eu não tenha que fazer muito esforço depois para conseguir retirá-los, tá legal? Então qual que seria a primeira coisa que você deveria fazer? Com a pinça no lugar, eu não falei isso pro Thiago, tá? Então ele me deu a pinça do jeito que tá aqui. O que foi proposital para que eu pudesse mostrar para vocês a pior situação. Porque se eu mostrar a melhor, vocês sem dúvida vão passar pela pior. Tá legal? Então, tirar as duas pastilhas. Quando você vai trocar só a pastilha, o que eu já falei num vídeo anterior? Você pode abrir o sangrador, porque você vai efetuar a sangria de qualquer jeito. Apoiada no disco, você pode empurrar com bastante cuidado o pistão para a posição inicial dele e esse daqui para a posição inicial dele. Instalar as duas pastilhas e fazer a sangria, tá? Você pode tentar empurrar os dois pistões sem abrir o sangrador. É um pouco mais difícil, tá? Para quê? Para que a pastilha nova encaixe no espaço aqui, tá bom? E o que acontece? Se a pinça estiver montada, você vai fazer o procedimento inverso.
você vai tirar as duas pastilhas, isso vai te ajudar demais. E você vai ver mais tarde por quê. Você vai tirar as duas pastilhas e vai deixar exatamente assim, o disco e as duas pastilhas. E o que você faz? Você vai calçar um dos lados dessa forma. Pode ser um pedaço de madeira, pode ser até mesmo, preferivelmente um pedaço de madeira, mas pode ser uma ferramenta. Dessa forma, assim, tá bom? E do outro lado sem. O voluntário que você já vai ter arrumado, que pode ser aquele teu vizinho que sábado, 8 horas da manhã, tá te atormentando na tua casa. Pode ser o cunhado que já apareceu lá porque vai querer fazer um churrasco ou alguma coisa assim. Você já pega esse cara, tá? Não é bom pegar um cara desse, é melhor você ter uma Bianca para te ajudar, que o serviço vai correr muito melhor, tá? Mas você pega um ajudante que você confie, que não seja um nó cego. E você vai pedir para ele, numa situação dessa, pedir para ele pisar no freio bem devagarinho. E o pedal vai baixar, você já avisa ele que o pedal vai baixar. Então ele vai pisando de milímetro em milímetro e você vai verificar que eventualmente esse pistão ele vai prender a pinça, vai prender a ferramenta entre a pinça e ele, e esse daqui também vai continuar andando, tá bom? Esse daqui vai começar a sair. Na hora que você percebeu que ele saiu mais do que esse, você trava ele com alguma coisa menor e pede para ele continuar apertando o freio. A ideia é o que? A ideia é você ter os dois pistões o mais para fora possível, para que você tenha mais chance de conseguir retirá-los com sucesso. Tá legal? Então seria o contrário do que você faria para instalar as pastilhas, tá? Mas tem que ser com muito cuidado, porque senão um pistão ele pode acabar vindo com tudo, vai despressurizar todo o teu circuito, e se o outro tiver travado lá, você não tira mais, tá? Mais uma dica importante, tá legal? Pensa, pra gente pensar mais, fazer de forma mais consciente e agir menos e de forma menos sofrida. Se você, por exemplo, estiver fazendo esse procedimento e um dos pistões escapar, que não vai ser o caso quando ele estiver montado no cavalete, o que você pode fazer? Você pode calçar ele. Você está vendo que aqui existe o espaço onde o disco corre. Você pode calçar ele aqui, empurrar ele com a mão da melhor forma que você conseguir, colocar um pedaço de madeira. Você já calçou aqui, no caso, a ferramenta no pistão que estava tentando sair. Você vai pressurizar, no caso, com fluido, com o pedal do freio, se a pinça estiver montada ainda. Desculpa. Você vai pressurizar de novo para que esse pule, porque esse daqui ele já saiu uma vez, fica mais fácil de você retirar. Tá legal? Essa seria a forma mais fácil de você tirar. A questão é que muitas vezes você sacou, na verdade você não tem vazamento de fluido, que é a situação ideal, é que você não tenha vazamento de fluido e o carro não esteja puxando para nenhum dos lados. Eu, na verdade, depois que eu compro um carro, assim que eu tenho a oportunidade, eu não só troco as pastilhas na hora que eu vou revisar, como eu troco esse reparo aqui, tá? Então foi esse procedimento que eu fiz com os meus dois Unos quando eu comprei, tá bom? Eu troquei o reparo. Qual que é a diferença da pinça do Uno? E essa é uma pinça muito importante, porque a pinça praticamente igual a de todos os carros, ela só tem um pistão bem maior de um dos lados e ela fica meio que flutuando dentro de um cavalete. E esse cavalete, desculpa, a pinça fica presa e fica um cavalete em torno dela se deslocando. Por quê? Porque conforme o pistão, as pastilhas vão se desgastando, esse pistão vai se deslocando para fora e ele acaba deslocando esse cavalete, que é uma peça quadrada que segura a pastilha do outro lado. Ele vai se deslocando junto, tá? Falar é mais complicado do que você vê. A pinça é uma pinça bem mais simples do que essa. Então aquela pinça, ela chega a ser muito mais simples para desmontagem do que essa. Você pode simplesmente tirar ela do carro, tá? Para tirar ela do carro, sem dúvida, você tem que soltar o flexível. Ou você só solta ela do cavalete, levanta ela e pede pro teu voluntário pisar no freio. O que vai acontecer? O pistão, ele não tem alternativa, ele vai ter que sair, ele é obrigado a sair, ele vai pular para fora, vai vazar bastante fluido, então você tem que ter alguma coisa, uma bacia, uma bandeja para recolher o fluido que vazar em volta, embaixo, tá? O desafio principal é você tirar o pistão. A partir daí fica fácil o reparo da pinça, tá? E isso que eu expliquei é a parte mais complicada de todas. É a parte mais simples de todas, que seria você estar com a pinça montada e operando no carro, tá? Na verdade, o que acontece? Por exemplo, no caso do Thiago, ele comprou uma pinça no desmanche, a pinça não estava
montada em carro nenhum. Então não tem como você tirar o ar de dentro dela, não tem como você pressurizar a pinça para que ela empurre os pistões. Tudo bem. Não tem como você empurrar a pinça para que ela pressurize os pistões. Então esse é o procedimento, é o caminho mais difícil e é o caminho que eu vou mostrar na sequência para vocês, porque provavelmente é a situação que você vai enfrentar. Ou você já se precipitou e tirou a pinça da forma que eu pedi para que o Thiago fizesse sem alertar ele dessa necessidade, tá bom? Então na sequência o que a gente vai ver? Como que você vai deslocar os pistões de uma pinça que está com os pistões completamente recuados e você está com a pinça na mão e o carro está a alguns quilômetros de distância de você, tá legal? Então essa pinça, como eu falei, ela já foi feita, tá bom? Ela já foi feita, então eu vou ter a oportunidade de mostrar dois procedimentos diferentes, tanto na pinça que a gente vai usar no carro dele, como na pinça que o sangrador está quebrado, que foi o motivo dele ter comprado a pinça no desmanche.